Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aleluia. Somente até aqui. Podem se sentar, por gentileza. Assim como essa palavra nos mostra, se nós não vigiarmos, não adianta de nada. Nós temos que orar e vigiar, assim como a palavra nos fala. Orai e vigiai. Aleluia, Senhor. Porque se Deus não estiver na nossa vida, não adianta a gente dizer que serve a Deus, se a gente não coloca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Não adianta de nada a gente colocar uma roupa comprida do jeito que Deus pede, se a gente não exala o bom perfume de Cristo. E isso envolve tudo. É oração dentro de casa, é louvor dentro de casa. Aonde estivermos, nós temos que falar no nome de Deus. Nós temos que servir a Deus de verdade, e não só da boca para fora, ou não só mostrar através das nossas vestes, mas sim através das nossas atitudes. Nós temos que orar, entregar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família nas mãos de Deus. Porque assim como disse na palavra, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Para que nós vamos perder noites de sono orando, se nós não colocamos Deus em primeiro lugar? Se nós não chamamos Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida? Para que jejuar, se Deus não está na nossa casa? E é com as nossas atitudes que nós chamamos a presença de Deus para a nossa vida. Nós temos que estar atentos em todo momento. Em todo momento. Porque a palavra aqui em João capítulo 10, eu sou a porta. Jesus falando. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Jesus é aquele que nos alimenta. Ele é a porta para a nossa salvação. Ninguém vai chegar a Deus se não aceitar Jesus e andar retamente conforme a palavra de Deus nos ensina. E em todo momento o inimigo está ao nosso derredor, tentando nos fazer cair, através de muitas situações na nossa vida, dentro da nossa casa, na rua, no nosso trabalho, em todos os lugares, em todas as situações. O inimigo tenta nos fazer cair, para nos tirar da presença de Deus e ele ganhar a nossa alma. João 10:10.
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Não foi isso que Jesus fez por nós? Ele não se entregou na cruz por nós, para nos salvar, para nos libertar. Por isso o inimigo está sempre ao nosso derredor, tentando ceifar a nossa vida, tentando levar um dos nossos para o lado dele. E infelizmente em muitas pessoas ele tem conseguido entrar, ele tem conseguido enganar. Mesmo estando dentro da igreja, conhecendo a palavra, muita gente está caindo, porque não vigia, porque não ora, porque não jejua, porque não se entrega verdadeiramente a Deus e deixa as coisas mundanas entrar dentro do coração. E em nada disso agrada a Deus. Muitos estão sendo enganados. Estão caindo dentro de um buraco sem volta. Mas Deus levanta os servos dele para jogar a cordinha e tentar puxar, ajudar. Mas muitos não querem nem ouvir falar de Deus. E infelizmente isso está acontecendo. Principalmente nesses últimos tempos. Porque Jesus está às portas. E o inimigo vai lutar com unhas e dentes para tentar levar para ele o máximo de pessoas possível. E se nós não vigiarmos, muitos dos nossos e até mesmo nós podemos cair. O inimigo tem lançado as setas. E no começo, não percebemos. A gente só vai ver que caiu quando já estiver lá no fundo do poço. Que não tiver mais como voltar. Aí vai ser tarde demais. Porque Jesus pode voltar para cada um de nós a cada momento, a cada minuto. A gente pode estar aqui agora. Daqui 2 minutos, Jesus voltar para algum de nós. E aí? Você está livre de todos os pecadinhos? De todas as raposinhas que estão dentro? Cada um de nós tem a certeza de estarmos salvos? Deus nos avisa. Ele nos avisa em todo momento. O Espírito Santo de Deus fala conosco. Nos mostra tudo que estamos errando. Mas cabe a cada um de nós entender, abrir o nosso coração para ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir a voz de Deus. Deus não quer perder nenhum dos dele, nenhum dos filhos dele. Ele levanta os servos dele para tentar arrebanhar o máximo de ovelhas para o aprisco. Mas
Mas muitos daqueles que aceitaram Jesus, já caminharam com Ele, já conheceram Ele, estão se desviando. Mesmo dentro da casa do Pai, estão se desviando. E o Senhor se entristece com cada atitude errada, com cada pensamento contrário à palavra dEle, com cada atitude errada que nós tomamos, com cada decisão errada na nossa vida. Chegou o momento de todos nós nos arrepender dos nossos erros e voltar verdadeiramente ao primeiro amor. Porque Deus está lá, esperando cada um de nós se ajoelhar, se prostrar diante dEle e se derramar na presença de Deus. Seja dentro da casa do Senhor, seja dentro do seu quarto, na sala, na cozinha, seja onde estiver. Clama o nome de Jesus e Ele te ouve, assim como a palavra nos ensina. Clame a mim e eu responder-te-ei. E o que estamos esperando para fazer tudo isso? Para entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que nos entristece. Para entregar nas mãos de Deus todas aquelas pessoas que nós temos orado. Para que Deus possa fazer a obra na vida dessas pessoas. O Senhor Jesus está pronto para nos perdoar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer nos encher com a presença dEle. Mas o Espírito Santo não habita em casa suja. Por isso que nós temos que nos limpar. Pedir para o Senhor Jesus derramar do sangue dEle sobre a nossa vida. Trocar as nossas vestes. As nossas vestes sujas com cada pecadinho, com cada pensamentinho ruim, contrário à palavra de Deus. E colocar as vestes brancas. As nossas vestes resplandecentes. Assim como as vestes de Jesus. Nós não precisamos, nós necessitamos da presença de Jesus na nossa vida. Às vezes a nossa vida está toda atrapalhada. A nossa casa está de pernas para o ar. E a gente se pergunta, por que Deus? Mas a gente tem que olhar para dentro de nós e ver aonde nós erramos. E não questionar a Deus. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Em tudo. Mas nós, com a nossa mãozinha estragada, nós acabamos bagunçando tudo. Porque Deus não precisa da nossa ajuda. Mas nós insistimos em colocar a mão naquilo que Deus está trabalhando. Deus é perfeito. A palavra de Deus mesmo fala que Deus não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. Todas as promessas que Deus fez na nossa vida vão se cumprir. Se nós formos verdadeiramente fiéis a Deus e viver a palavra dele, não só falar da boca para fora. Porque Deus ouve o que está no nosso pensamento, no nosso coração, e não o que sai da nossa boca. Deus, em cada momento da nossa vida, Ele nos mostra o grande amor que Ele tem por nós. E o amor de Deus muitas vezes nos machuca. E muitos falam por aí, Deus é só amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, sim. Mas muita gente esquece da outra parte, que Ele é fogo consumidor, Ele é justiça, Ele é o justo juiz. Assim como Deus dá a vida, Deus também tira a vida. Mas muitos, infelizmente, não acreditam nisso. Acha que Deus vai aceitar tudo que nós fazemos de errado sem fazer cobrança nenhuma. E não é assim. Não é desse jeito. Porque Deus é perfeito. E ninguém cheio de pecado vai entrar no céu. A porta do céu é estreita. É muito estreita. Por isso que nós temos que nos despir de tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo contrário à palavra do Senhor. Porque Deus deixou a palavra dele para que nós possamos seguir. Se nós não queremos seguir a palavra de Deus, conforme Deus nos ensina, para que servir a Ele? Para que dizer que é servo de Deus, se você não segue a palavra dEle? Nós somos cristãos. E o significado dessa palavra é aquele que segue a Cristo. Se a gente saiu do erro, para que voltar atrás? Ou para que continuar errando, se você diz que serve a Deus? Que através dessas palavras a gente possa acordar antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Porque, como já foi dito, Jesus está às portas. Só não vê isso quem não quer. Porque com tudo que está acontecendo nesse mundo, contrário à palavra de Deus, são tantas coisas que a gente nunca viu acontecer.
o certo virou errado. E o errado virou certo. Pregar a palavra de Deus ninguém pode mais. Falar de Deus é como se estivesse dando um tapa na cara da outra pessoa. Mas nós temos que continuar firme no propósito de Deus. Independente do que esteja acontecendo ou do que vai acontecer, nós temos que fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus, viver, principalmente viver a palavra de Deus. Porque se não vivemos a palavra de Deus, que espécie de cristãos somos nós? Desonrando o nosso Pai com as nossas atitudes. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus possa convencer cada um de nós dos nossos erros, dos nossos pecados e nos ajudar a nos transformar. Que Deus venha ser único e primeiro na nossa vida. Que Deus possa ser o dono da nossa casa, o dono da nossa vida, o dono da nossa família, o dono dos nossos pensamentos. Que Deus possa nos ajudar a exalar o bom perfume de Cristo nesta noite. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração nesta noite, que Deus tem para todos nós. É um alerta de Deus, chamando a nossa atenção, para que Ele venha ser único e verdadeiro na nossa vida, para que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade, que nós possamos nos prostrar muito mais diante da presença de Deus, porque é isso que todos nós precisamos. Convidar o Senhor Jesus para fazer morada dentro de nós. Amém? Amém. Glória a Deus.